Está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Projeto de lei número 8025/10, de autoria do vereador Professor Pierre, que é substitutivo ao projeto de lei número 8006/2010. Projeto de lei número 1950/09, de autoria do vereador Isaac Demani, que cria no município de Nova Friburgo o selo da empresa amiga do adolescente aprendiz. Projeto de lei número 2102/09, de autoria do vereador Isaac Demani, que institui o título de empresa amiga da criança e o de amigo da criança no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Veja agora na íntegra a sessão do dia 10 de maio de 2011. Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 25ª reunião da 5ª sessão ordinária. Solicito ao vereador Isaac Demani, primeiro secretário, que faça a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Expediente da reunião do dia 5 de maio de 2011. Moção especial de louvor do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o senhor Márcio da Silva Branco. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro dispõe sobre normas concorrentes de proteção aos clientes contra fraudes tecnológicas em instituições bancárias e financeiras no âmbito do município de Nova Friburgo, na forma que mencione e dá outras providências. Dispõe sobre a criação do Dia do Eleitor e dá outras providências. Dispõe sobre cursos de capacitação profissional para adolescentes aos sábados e domingos no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre diretrizes para o desenvolvimento de atividades de aperfeiçoamento pedagógico, científico e tecnológico na área de educação do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui o programa de prevenção e assistência integral aos portadores de alergia e intolerância alimentar no município de Nova Friburgo e dá outras providências. Dispõe sobre o atendimento emergencial em eventos de grande porte na cidade de Nova Friburgo e dá outras providências. Institui no calendário oficial do município a Semana da Cultura da Paz no âmbito do município de Nova Friburgo e dá outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia. Capina e limpeza no escadão da rua Cecília Meireles, Jardilândia. Capina e limpeza na rua Rio Novo, Jardilândia. Capina da rua João Gonçalves Baixo, São Geraldo. Troca de lâmpadas na rua Serrana, Chácara do Paraíso. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Solicita anulação dos decretos do Executivo 293/2010 e número 38/2011. Do excelentíssimo vereador Professor Pierre. Melhoria na iluminação da rua Gustavo Lira, Olaria. Recapeamento asfáltico da rua Gustavo Lira, Olaria. Disponibilização de agentes de trânsito para as ruas que dão acesso à feira de Olaria. Colocação de um corrimão na escada da rua São Roque. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Limpeza da rua Doutor Feliciano Benedito Costa, em São Geraldo. Limpeza da rua Epitácio Pessoa, Conselheiro Paulino. Instalação de lixeiras nas ruas João Alberto Quinuste e Epitácio Pessoa, Conselheiro Paulino. Limpeza da rua Manuel Lourenço Sobrinho, Olaria. Instalação de lixeiras na rua Manuel Lourenço Sobrinho, Olaria e rua Antônio Lugon, Amparo. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani. Possibilidade de turno diário de 6 horas do pessoal do quadro administrativo do Hospital Raul Sertã. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Reparo no calçamento das ruas do bairro do Amparo, do bairro da Ponte da Saudade, do bairro de Duas Pedras, do bairro Brownes, da rua Marechal Rondon e prefeito Manuel Duarte Olaria. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia com o senhor João Carlos Rodrigues Benedito pela passagem de seu aniversário. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif com o senhor Grimaldino Narciso, ex-vereador, e outros pela passagem de seus aniversários. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com a doutora Mariângele Rovazak e outros
pelo salvamento e resgate de pessoas com vida na catástrofe, com Marco Antônio de Oliveira e outros pelo serviço prestado à comunidade durante a catástrofe. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com Coronel Hudson de Aguiar Miranda pelo serviço prestado à comunidade, com a Cruz Vermelha Alemã e outros pela doação de 2.000 kits contendo utensílios domésticos. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, com a senhora Denise de Andrade Rocha pela passagem do seu aniversário. Do excelentíssimo vereador Jorge de Carvalho, com a senhora Silvia de Almeida Martins e outros pela passagem de seus aniversários. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto e equipe da Secretaria de Educação pela construção de quadra de esporte, creche e escola no bairro São Jorge. Com a Igreja Assembleia de Deus de Olaria pela realização do 8º Congresso da UFADECONF, União Feminina da Associação Deus do Campo de Olaria. Votos de pesar do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com os familiares de Lídia Rosa Montel pelo seu falecimento. Requerimentos de informação do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca dos contratos número 822, 821 e 820/2011, realizados pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Do excelentíssimo vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca da arrecadação do papel econômico e do investimento público para desenvolvimento infraestrutural e socioeconômico do bairro de Olaria. Salvo engano, já foi aprovado esse requerimento, né, vereador? Perdão, desculpa, está certo, bairro de Olaria. Perdão, vereador Pierre. O excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca das obras realizadas nas unidades de saúde, do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o Executivo requerendo informações a respeito de obras realizadas pela empresa Brumar e outros. Comunicação do excelentíssimo vereador Dr. Renato Abirrama, justificando a ausência na reunião do dia 5/5/2011. Está lido o expediente, senhor presidente. Não. Alguma inclusão, senhores vereadores? Vereador Cláudio Damião. Eu queria solicitar a inclusão. Eu estou apresentando hoje aqui uma proposta de anulação dos decretos 293 de 2010 e 038 de 2011, que versam sobre a majoração dos serviços das taxas de cemitério e sobre o decreto que o prefeito Demerval fez publicar, transferindo à iniciativa privada a exploração dos cemitérios públicos. Eu estou, inclusive, deixando aberto aqui para que todos os vereadores que desejem possam assinar, porque as reclamações têm sido muito grandes da população com relação a essa decisão. Então, a gente está propondo ao Executivo que reveja o seu ato e queria solicitar, como a gente deu ingresso em regime de urgência, que ele pudesse já fazer parte da ordem do dia, votado em votação única. Vereador, como eu tinha dito aqui da outra vez, eu tenho que consultar a Comissão de Constituição e Justiça para saber das inclusões. Eu só autorizaria inclusões em pauta com relação a algumas datas que estivessem próximas e que tivesse algum impedimento. Então, eu tenho que, na verdade, consultar a Comissão de Constituição e Justiça para saber da viabilidade de nós podermos tratar desse assunto nesta noite ou não. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu gostaria de uma melhor análise, porque nós estamos pedindo para o governo voltar atrás no decreto. Eu gostaria que fosse encaminhado à Comissão de Justiça, eu trago na terça-feira, prometo trazer para a análise, para que eu possa, não só como presidente da CCJ, mas também como líder do governo, analisar a matéria. E trago na terça-feira com os pareceres para a análise e apreciação. Pois não, vereador. É uma proposta, então, para que na terça-feira esteja na ordem do dia? É isso que eu entendi? Se todos os pareceres forem favoráveis, na ordem do dia, conforme manda o regimento. Se não, arquive-se, né? Se forem contrários. Mas eu acredito, por se tratar de indicação, que estará na ordem do dia. Eu só peço que seja encaminhado para que eu faça uma análise mais profunda da matéria. Só para dizer, vereador, eu não estou me comprometendo com a Vossa Excelência, está na ordem do dia. Se chegar a tempo para que a Secretaria elabore a ordem do dia, vai estar a tempo. Eu não posso, senão
Caso não aconteça, Vossa Excelência vai falar que eu faltei com a verdade. Eu não ajo dessa forma. Então, se chegar a tempo para que a Secretaria prepare a ordem do dia, será incluído na ordem do dia da terça-feira, se não, da quinta-feira. Mais alguma inclusão, senhores vereadores? Senhor presidente, questão de ordem, depois do professor Pierre. Vereador professor Pierre. Já está até protocolado, senhor presidente. Gostaria que fosse inserido o voto que faço com o Bloco Rastafari pelos 15 anos de existência, bem como também pelo trabalho cultural que eles desenvolvem na cidade. Pois não, vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, por acordo com os demais vereadores, eu gostaria de solicitar que fosse apreciado pelo plenário a transferência da sessão do dia 12 para o dia 19. No dia 19, então, teríamos duas sessões. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador... Pela ordem. Na sessão anterior, eu havia proposto, estava até na inclusão do expediente, a instalação de uma CPI, a proposta de instalação de uma CPI. E 2 vereadores retiraram o nome na oportunidade, com a alegação de que a comissão não tinha estabelecido o prazo. Eu estou aqui retornando com a proposta. Nós já tínhamos 8 assinaturas que eram necessárias, embora a legislação prevaleça também com o quórum de 1/3, mas eu estou aqui prevalecendo o espírito da maior parte dos vereadores estarem discutindo o tema, portanto, recolhi as 8 assinaturas. Estou estabelecendo aqui, propondo um prazo de 120 dias para que a gente possa realizar a comissão, a instalação da comissão da CPI. Então, eu cumpro aqui com aquilo que foi solicitado, que é o prazo, e isso faz com que todos os argumentos que foram colocados sejam, então, respondidos. E eu solicito a inclusão no expediente para que a gente possa, então, instalar a CPI e pedir aos 2 vereadores que retiraram a assinatura que assinem novamente. E os demais que queiram assinar também. Pela ordem, presidente. Vereador, para que eu coloque... Eu não vou trazer esse tema à discussão. Desde que o documento esteja com as exigências contidas no nosso regimento, ele será incluído na ordem do dia. Se não tiver, então eu peço ao vereador que cumpra as formalidades, encaminhe ao secretário para que ele coloque na ordem do dia. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a inclusão da leitura de uma carta, né, que o nosso gabinete recebeu da Companhia dos Bichos e da Natureza, uma carta só, falando acerca da visita que nós fizemos à instituição, senhor presidente. Pois não. Mais alguma... Vereador Manuel Martins. Eu queria notificar, meu nobre vereador Cláudio Damião, que eu retirei o meu nome, porque eu acho que uma CPI é uma coisa muito séria e tem que ter fundamento. E eu confesso que eu assinei, mas eu retirei na hora, antes da sessão, porque assim eu tomei essa decisão de tirar o meu nome. E se voltar, eu não assino. Pois não, vereador. Senhores vereadores, alguma inclusão, vereador? Não, era só um... Só preciso votar as inclusões para Depois eu votar. falo, é só um comunicado, eu faço após, então. Por favor, vereador. Os vereadores que aprovam as inclusões em pauta permaneçam como estão. Aprovadas. Em discussão, os votos de congratulações. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, os votos de pesar. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Gostaria até de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento da esposa do pastor Salvador Teodoro Montel, que aconteceu no dia de anteontem. Nós já tivemos falando acerca desse fato, acerca dessa ocorrência trágica, vamos dizer assim, da perda da esposa de um grande líder deste município, homem não conhecido somente no município de Nova Friburgo, mas também fora dele, e certamente todos os seus atos acompanhado da sua digníssima esposa, que agora descansa no Senhor. Então, reverenciando, homenageando a figura desta mulher ímpar no município de Nova Friburgo, eu gostaria de solicitar que esta casa pudesse fazer um minuto de silêncio para reverenciar a dona Lídia, que descansou no Senhor. Vereador Edson, concede uma parte? Com certeza. Só ressaltar aqui o meu pesar pelo passamento da irmã Lídia Rosa Montel, pastor Salvador Teodoro Montel, meu amigo pessoal. Tive o
o privilégio de ter sido pastoreado por ele quando era membro da Igreja Assembleia de Deus Conselheiro Paulino. Então, temos um laço de amizade, de carinho muito grande. O falecimento, ainda mais da maneira trágica como foi de sua esposa, causou dor a toda a comunidade de Conselheiro Paulino, onde ele foi presidente da igreja por mais de 30 anos, ali da Igreja Assembleia de Deus Conselheiro Paulino, por toda a comunidade, gostava do casal. O pastor Salvador era casado há 51 anos com Lídia, e infelizmente aconteceu essa tragédia que levou a vida de sua esposa embora. Então, deixar aqui meus pêsames, lamentar profundamente o que eles estão passando e pedir que Deus esteja abençoando a vida de toda a família, para que possa estar confortando o coração de todos eles. Muito obrigado, vereador. Então, senhor presidente, então é o que eu requeiro. Senhor presidente, eu queria pedir também licença ao vereador Edson Flávio, que eu pudesse subscrever esse voto de pesar com a esposa do nosso amigo Salvador Montel, dona Lídia. Ela foi vítima de um acidente, nós sabemos disso. E foi o que o vereador Isaac falou, o pastor Salvador Montel conviveu 51 anos junto com a sua companheira, e diante desse fato ele a perdeu de um acidente, e eu estive na casa dele. Eu sei que é duro, mas o pastor Salvador Montel é um homem de fé, um homem que vai superar essas dificuldades dentro do possível. E também lamentar que nós perdemos uma irmã com a irmã Lídia, porque ela é uma pessoa do bem, ali junto do pastor Salvador Montel. São as referências que se tem hoje de pessoas de fé em Nova Friburgo. É só isso, senhor presidente. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam com a solicitação de que seja respeitado o minuto de silêncio, permaneçam como estão. Aprovado, eu solicito a todos que de pé cumpram o minuto de silêncio. Senhor presidente. Pois não, vereador. Vossa Excelência votou e colocou em votação as votos com congratulações, e realmente eu estava distraído aqui, analisando a documentação aqui na minha mesa. Eu queria ter feito um destaque no voto com congratulações. Não cabe mais, vereador. Não, só mencionar, pelo menos, que em relação ao ex-vereador Maldino Narciso, o cigano, que ele completou 72 anos, me parece, ontem. Deixar registrado aqui nesta casa. Eu acho que são 72 ou 62. Vou deixar registrado aqui. A diferença é pouca, só vereador, 10 anos só. Vereador, o ato de Vossa Excelência de lembrar do vereador Grimaldino Narciso, Grimaldino Narciso já se justifica. Se ele faz 15, 20, 30, não importa. Mas a lembrança de Vossa Excelência de um líder da nossa cidade é muito importante. Parabéns, Vossa Excelência, por isso. Nosso aqui da casa aqui. Com certeza, vereador. Mesmo não cabendo, a postulação de Vossa Excelência é importante. Grimaldino Narciso, um grande companheiro, um grande amigo, que passou por esta casa, nosso companheiro da legislatura passada, realmente um ótimo parlamentar, vereador e companheiro. Quem conhece sabe a figura que é o nosso querido cigano. Um abraço para ele, da mesma forma. Senhor presidente, eu quero acompanhar Vossa Excelência nos elogios ao nosso grande amigo cigano, companheiro. Fui adversário dele aqui, mas muito leal. Adversário leal, adversário que vale a pena ter os embates que tivemos aqui, porque guardamos as coisas boas e a amizade e o respeito de um cidadão que tinha um interesse no desenvolvimento de Friburgo. Agora, o que eu lamento, presidente, é que ele iria dar um churrasco para todos nós. Mas depois que aumentaram a idade dele, ele cancelou o churrasco.
Se bem que ele está inteiro para 72 anos, vou falar com ele. 62, 65, um negócio desse. Tá passando por perto, tá passando por perto. Vereador Marcos Medeiros. É na mesma linha, só é óbvio, já passou, mas jogo rápido, falar do professor Francisco, que é o secretário de Fazenda, do secretário de Meio Ambiente, Eduardo De Vries, e do coronel Hudson, e do coronel Claudeci, que são grandes quadros do governo municipal, por relevantes serviços prestados à nossa sociedade. Senhores vereadores, dando prosseguimento, requerimentos de informação de autoria do vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca dos contratos número 822, 821 e 820, ambos realizados no ano de 2011, realizados pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a leitura do requerimento, por gentileza. Pois não, vereador. Senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Sérgio Xavier, no uso de minhas atribuições regimentais e valendo-me das prerrogativas de vereador, venho requerer a Vossa Excelência que seja o presente requerimento de informação submetido ao plenário depois de acolhido, encaminhado ao excelentíssimo prefeito, a fim de que sejam respondidas questões sobre contratos formalizados sem licitação pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, através dos processos administrativos número 820, 821, número 822, 821 e 820, todos de 2011, assinados em 25 de janeiro de 2011, em Nova Friburgo, nos seguintes termos. Processo 822/2011. Contratada Nativa de Cricério Manutenção e Reforma Limitada. Valor R$ 47.461,20. Razão, remoção de lama e escombros nas ruas do 3º Distrito, Nova Friburgo. Processo 821/2011, contratada Pagil Serrano Autopeça, valor R$ 198.252. Razão, remoção de lama e entulhos das ruas do 6º Distrito, Nova Friburgo. Processo... Aqui está 822, vereador Cláudio Damião. Tem 2.822, um deve ser 820, né, o da Unicerra. Será que é isso? 822 é da Glicério Manutenção, Nativa Glicério Manutenção e Reformas. 821, Pagil Serrana. Pagil. E 820, Unicerra Comércio. Aqui tá, depois vou corrigir até a caneta, aqui está 822, vou fazer essa correção aqui. Então, processo 820/2011, contratada Unicerra Comércio e Serviço Limitada, valor R$ 103.201,98, remoção de lama e entulho das ruas do 6º Distrito de Nova Friburgo. Exposto acima, faz o presente requerer que sejam respondidas as seguintes indagações. Qual a razão do descumprimento da exigência contida no artigo 26 da Lei Federal número 8666/94, de publicação do resumo do contrato de, no máximo, 5 dias, uma vez que o instrumento contratual foi celebrado em 25 de janeiro e somente publicado em 12 de março, perdendo, segundo os termos daquela lei, sua eficácia. A nota de que os mesmos foram omitidos na publicação de 25/1/2011 não elide a responsabilidade de ter sido feita sua correção em menor prazo. De não ter sido. Não ter sido feita sua correção em menor prazo, uma vez que decorreram 45 dias entre as datas de assinatura e da publicação. 2. Cópia do contrato social e modificações das empresas contratadas, prazo de duração e indicação dos serviços que está habilitada legalmente a prestar. 3. Justificativa da escolha do contratado para cada contrato celebrado. Item 2 do artigo 26 da Lei de Licitações. 4. Memória de cálculo por unidade de serviço utilizada para o estabelecimento do preço de cada contrato celebrado. 5. Relação de todas as ruas em que os serviços foram prestados. 6. Cópia do relavan dos veículos utilizados na realização dos serviços previstos. 7. Nome e cargo dos servidores municipais que acompanharam os serviços previstos em cada contrato e atestaram a sua realização conforme prescreve a legislação aplicável.
valores já desembolsados para o pagamento de cada um dos contratos referenciados. 8. Por fim, solicita-se o número correspondente ao CNPJ e ao CGC das empresas contratadas. No aguardo de sua atenção, ao que ora solicitado, me despeço com voto de elevada estima e consideração, assina vereador Cláudio Damião. Está lido, senhor presidente. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, tem sido uma constante da Prefeitura Municipal a contratação de empresas sem o cumprimento do que reza a legislação específica. Me chamou a atenção não tanto pelos valores, mas por mais um ato de ilegalidade. A contratação de empresas dentro de um determinado prazo e somente 45 dias depois a publicação, quando a lei não prevê que as coisas devam ocorrer dessa maneira. E começa a chamar a atenção, por exemplo, objeto, locação de máquina, trator e caminhão, Prefeitura Municipal e a empresa Nativa de Glicério, manutenção e reformas limitada, para remoção de lama e escombros nas ruas do 3º distrito deste município. O valor, R$ 47.461. A gente vai procurar no cadastro de contribuintes do ICMS do Governo do Estado e a gente encontra que a empresa contratada, Nativa de Glicério Reformas, Manutenção e Reformas Limitada, ela tem como atividade principal comércio varejista de material de construção em geral. E ela tem como atividades secundárias o comércio varejista de tintas, material para pintura, comércio varejista de outros produtos não especificados. Isso é muito suspeito. E aí a gente vai para a empresa, outra empresa contratada. Contratação de empresa de engenharia com locação de caminhão e trator. Empresa Pagil Serrana Autopeças. Para remoção de lama e entulho das ruas do 6º distrito deste município. Aí o valor já é um pouquinho maior. R$ 198.252. A gente vai procurar no cadastro da Pagil, na página do Governo do Estado, e encontra lá que a Pagil não é empresa de engenharia, porque foi contratado como empresa de engenharia, não é. É comércio e varejo de peças e acessórios novos para veículos e automóveis. E como atividade secundária, serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores. Foge absoluta e totalmente daquilo que foi contratado. Estranho que a Prefeitura faça um contrato desse. Aí nós vamos para outra. Contratação de empresa de engenharia com locação de trator, retroescavadeira e caminhões basculhantes. Unicerra Comércio e Serviços, no valor de R$ 103 mil. Também para remoção de lama e entulhos das ruas do 6º distrito deste município, que, por sinal, continua sujo, mal cuidado, abandonado, cheio de problema, mas as contratações foram feitas. E a gente vai olhar aqui a Unicerra, Pagil Unicerra, também não apresenta as características pelas quais ela foi contratada. Então, nos resta uma dúvida enorme. E a Prefeitura tem a obrigação de trazer esclarecimento com relação a isso. Porque se as empresas contratadas não têm no seu cadastro as respectivas razões sociais para as quais elas foram contratadas, tem alguém nessa história que está enganando alguém. E nós, vereadores, não podemos ser enganados no processo de fiscalização e acompanhamento das contas públicas. Então tem que trazer luz a esse fato. E só tem como trazer luz a esse fato se houver resposta aos requerimentos de informação. Eu já tenho requerimento de informação que já passou dos 30 dias e não recebi a resposta. Daí a necessidade, se alguém tem dúvida, a necessidade de instalação de uma CPI em Nova Friburgo. Volto a reafirmar, é necessária a instalação de uma CPI para permitir que aquilo que a Prefeitura não responde seja respondido através de uma CPI no município de Nova Friburgo. Você deu uma parte ao vereador professor Pierre. Vereador Cláudio Damião. 2 minutos. Excelente o requerimento de Vossa Excelência. Assino embaixo. Como é que pode ser contratado para uma função X, mas ter uma característica totalmente avessa à função X? Eu não digo nem que é Y, que é uma incógnita muito próxima na matemática, mas eu digo que seria B ou C ou qualquer outra. É realmente de se indignar. Agora, eu fico perplexo, por que não estão vindo as respostas aos requerimentos?
O requerimento que eu fiz dia 16 de fevereiro, aprovado nessa casa, encaminhado dia 18 para o Executivo, até hoje não veio resposta. E isso é muito grave. Se não vier a resposta, é mais ainda uma razão para o caso da instalação da CPI. Nós precisamos investigar, não é uma acusação clara, só precisamos do esclarecimento das informações que cheguem até nós. Então, diante disso, o requerimento é muito oportuno e necessário para a transparência das questões públicas, sobretudo do emprego do recurso público, para o processo de limpeza do nosso município, até mesmo de reconstrução. Conclua, por favor. Então, Obrigado, vereador. Congratulo pelo requerimento e estou com o senhor. Concluindo, senhor presidente, a empresa Unicerra ela foi contratada como empresa de engenharia. E no comprovante de inscrição e cadastro, ela aparece como comércio varejista de material de construção, fabricação de esquadrias de metal e fabricação de esquadrias de madeira. Salvo se este documento do governo do Estado estiver errado, então as informações certamente virão me explicando isso. Caso contrário, tem alguma fraude muito grave sendo cometida com dinheiro público. É isso que eu gostaria de dizer e solicitar o apoio de todos os vereadores no requerimento às informações aqui solicitadas. Senhor presidente, Pois não. eu solicito o voto nominal. Pois não. Voto nominal requerido pelo vereador Jorge Carvalho. Vereador... Começar pelo autor, vereador Cláudio Damião. Desculpa, vereador. Favorável. Vereador professor Pierre. Favorável e super necessário o requerimento. Vereador Marcos Medeiros. Favorável. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Favorável, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável com a pequena declaração de voto. Eu lamento muito a forma como são colocadas as coisas desses requerimentos. Nós já votamos aqui, desde que eu retornei a essa casa, acho que eu já votei mais de 100 requerimentos de informações. Vota, ora o governo responde, ora a resposta não atende, e a coisa não vem a plenário aqui. Essa questão de contrato social é primário, senhor presidente. Isso é de um primarismo. Contrato social sofre alteração. E o CNPJ não muda. Todos esses contratos foram auditados. Todos esses contratos foram auditados pelo Tribunal de Contas da União. Aí vem a resposta e o requerente cala. Não fala. E outra questão, CPI, senhor presidente, tem que ter fato concreto e determinado. Não se faz CPI com suposições. CPI, a primeira CPI desta casa, eu presidi. Foi um fato concreto e determinado. Uma denúncia do vereador Vanozinho de que a ex-prefeita tinha cobrado 30% dos vencimentos dos seus secretários para cobrir despesa de campanha. A prefeita dá uma entrevista e confirma o fato. Então, esse é um fato determinado para o qual a CPI se instala. Então, tem que parar com esses discursos fajutos. Está aí aprovado o requerimento, porque isso de um primarismo elementar. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vereador Isaac Demane. Favorável, senhor presidente. Vereador Luciano Faria. A favor. Vereador Manuel Martins. Desculpe, vereador. Favorável, senhor presidente. Portanto, senhores vereadores, o requerimento é aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador professor Pierre. Com o executivo, vai querer que leia, vereador? Então, eu vou fazer a leitura diretamente. Solicitar o vereador o Isaac Demane que faça a leitura. Senhor presidente, requeiro, dentro das normas regimentais, pedido de informação em caráter de urgência com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, solicitando informações acerca da arrecadação do papel econômico do investimento público para desenvolvimento infraestrutural e socioeconômico do bairro de Olaria, em especial o que segue.
1. Considerando tão somente a abrangência do bairro de Olaria. 2. Considerando os exercícios orçamentários de 2009, 2010 e 2011, esse último consoante informações do primeiro quadrimestre. Requer-se 1. O valor total dos impostos e taxas municipais que foram arrecadados no bairro em cada um dos referidos exercícios orçamentários, quais sejam: A. IPTU. B. ITBI. C. ISS. D. TCLD. E. TCFA. E F. Taxa de licenciamento para funcionamento e alvará municipal. 1.1. Em cada um dos exercícios orçamentários supracitados, o percentual de arrecadação dos referidos impostos e taxas recolhidos no bairro, comparado com o total da arrecadação que o município obteve em cada um deles nos períodos mencionados. 2. O valor do Produto Interno Bruto, PIB, do bairro nos referidos anos e quanto, em percentual, representou no total do PIB municipal de 2009, 2010 e até o momento de 2011. 3. Quantitativo de empreendimentos devidamente regularizados com o município quanto a impostos, taxas e licenciamentos, bem como quantitativo daqueles que se encontram em situação irregular. 4. O valor previsto e executado com indicação das fontes de recurso que objetivou o desenvolvimento infraestrutural e socioeconômico do bairro de Olaria, em cada um dos exercícios orçamentários. 5. Se existe algum projeto que objetive para execução no futuro próximo, reurbanizar o bairro apontando as fontes do recurso. Nesses termos, aguardo deferimento, assina o vereador professor Pierre. Está lido, senhor presidente. Senhor presidente. 5 minutos, vereador. Os vereadores devem estar percebendo que eu estou tentando fazer um levantamento da situação do município. Nós começamos por Conselheiro Paulino e agora vamos a Olaria. Conselheiro Distrito, Olaria ainda bairro. Mas é super interessante porque são as duas pontas da cidade que produzem muito, que empregam muito e que são extremamente populosas. O índice demográfico nessas regiões vem aumentado. Os empreendimentos também. Só que os dois têm algo em comum. Estão abandonados. Nós precisamos saber o que o Poder Executivo tem de ação, seja para Conselheiro, seja para Olaria, seja para o município como um todo. Há uma situação que preocupa muito. Quando a gente começa a fazer o levantamento da receita municipal, hoje a gente chegou a constatar que a receita do município está um funil de cabeça para baixo. Entra pouco, sai muito. Há uma dificuldade muito grande nesse processo. Agora, quantas são as taxas dos processos de fiscalização que não estão acontecendo? É um absurdo nossa fazenda ainda ter tão somente 2 fiscais para uma cidade de praticamente 200 mil habitantes. Vou ceder, com certeza. Como é que a fazenda vai fazer a fiscalização para conseguir receita? Eu sei que agora está havendo uma medida da administração no sentido de convocação de concursados na área de fiscalização. Porque há uma mentalidade de anos do município de que você colocar mais fiscais, você onera a folha. Porém, a presença de fiscais vai trazer exatamente a regularização que reverte em receita para o município. Eu fui hoje ao PROCON, fiquei impressionado, tem a legislação do PROCON que estabelece a presença, a obrigatoriedade de espaço visível do Código de Defesa do Consumidor. Desde que o Coronel Braga saiu, está parado o processo. E a gente está perdendo receita. Sabe o que está acontecendo? O PROCON do Rio de Janeiro vem, aplica a multa e leva o dinheiro para o Rio. E Nova Friburgo perde a receita. Então, o que ocorre? Quando a gente faz esse mapeamento 2 minutos, por bairro e por distrito, no caso, Olaria vai ser o único bairro contemplado, porque ele tem a pujança distrital, todos os outros requerimentos são via distrito. É exatamente para que nós possamos fazer um mapeamento, senhor presidente, para que nós possamos ver onde tem carência, onde tem potencialidade econômica,
onde tem crescimento e onde tem desenvolvimento, que são questões distintas. Então, esse requerimento vai no mesmo sentido do requerimento que fiz com relação ao conselheiro Paulino. E penso que são requerimentos que vão auxiliar o Executivo para a sua organização. Concede uma parte, rapidamente. Concedo agora a Vossa Excelência e depois o vereador Reinaldo. Efeitos da ação Nitcop em Nova Friburgo. Efeitos da nulidade de um concurso de uma forma absurda, covarde e sem explicação lá no início de 2001. Como é que você vai ter um quadro de fiscais com fiscais contratados por uma cooperativa que a lei não permite que eles façam a fiscalização, até podem fazer, mas não podem autuar. Vereador, para que o senhor tenha um exemplo, a Prefeitura recebeu, no mês de abril, de um grande banco aqui no centro da cidade, o ISS dele, pela atividade bancária, R$ 38,00, vereador. R$ 38,00 de um grande banco. Isso é uma brincadeira, eu não posso aqui dizer o nome do banco. É até de mau gosto. Mas isso é uma afronta. Pagar R$ 38,00 de ISS, um dos maiores bancos desse país, talvez o maior. É isso que está acontecendo. Destruíram a questão administrativa do município de Nova Friburgo. E o reflexo é esse. Até se recuperar, isso leva tempo. Até se montar uma equipe, treinar, ajustar a nova legislação, porque a legislação tributária ela é altamente dinâmica, ela está mudando sempre. Esses fiscais precisam ter treinamento, precisam ter reciclagem. Então é isso. Vossa Excelência toca num ponto que é fundamental. E as pessoas têm que ter em mente que isso começou lá em 2001, no governo passado, a destruição da questão do servidor público municipal, com reflexo hoje na arrecadação. Isso vem numa escalada complexa e preocupante hoje. Eu não ataco a situação, o governo é isso. É a situação que eu estou atacando, que vem de muito tempo. É muito sério isso, senhor presidente. É preocupante para a questão municipal. Passamos por dificuldades financeiras por conta da queda de receita e problemas como esse. Permite, vereador? Por favor, vereador. Com certeza, vereador. Quero primeiro parabenizar o Vossa Excelência pelo requerimento. Existe na Secretaria de Obras alguns projetos sobre o bairro de Olaria e até sobre o Cascatinha. Tá? Um dos projetos que eu acompanhei durante um período lá, a reurbanização da Rua Presidente Vargas, reurbanização da Júlia Antônio Tuller, reurbanização da Praça 1º de Maio, né, que são projetos, inclusive, muito bem elaborados. E tinha uma emenda do deputado Jorge Bittar, que era de R$500 mil, se não me falha a memória, que tinha até ido para o amparo e depois voltou. Né, e eu não sei como é que ficou. Na verdade, eu estava acompanhando, e depois com aquela situação toda que houve aí, eu não sei. Mas os projetos realmente existem. É preciso ver se existe recurso. Conclua, tá? por favor, vereador. E é essa preocupação, porque há contingenciamento de emendas. Porque, inclusive, tem uma na Praça Rio de Janeiro, na Rua Paraíba, tem uma quadra de esporte, que é um valor não muito alto, um valor de 200, 300 mil, que está lá para ser feito até hoje, e até hoje já foram diversos secretários lá, eu já estou reivindicando isso há algum tempo, e até agora não foi feito. E realmente isso preocupa, mas os projetos existem, agora é preciso que a gente consiga os recursos. Conclua, por favor, vereador. Por isso, até a questão da necessidade de ver se tem recurso, fonte de recurso. Senhor presidente, vereador Marcos Medeiros. Para encerrar, então, encerra com o vereador Marcos Medeiros. Sim, com certeza. Então, encerro com Vossa Excelência. É para relembrar que eu pedi ao deputado federal Harold de Oliveira que viabilizasse uma verba de R$400 mil para a construção de quadras de esporte, que eu já tive nessa quadra junto com o vereador Reinaldo Rodrigues, e foi endereçada ao prefeito, então, na época, Heródoto Ben de Mello, e ele desdenhou mais esse recurso, porque eu quem pedi ao deputado federal que fizesse essa emenda. Senhores vereadores, portanto, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador de São Flávio, solicitar ao vereador que faça a leitura, por gentileza. Requerimento de informação, senhor presidente, sirvo do presente para solicitar à Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo informações sobre quais as obras que
que estão sendo realizadas nas unidades de saúde. Informar o nome e CNPJ das empresas contratadas. Qual o valor de cada obra executada e em execução. Apresentar planilha orçamentária de cada obra executada e em execução. Por que está sendo utilizado verba destinada à emergência para reformar os postos de saúde de localidades que não foram atingidas e nada sofreram com as chuvas de 12 de janeiro de 2011? Quais os pagamentos realizados para as obras referidas? Onde foram publicados os editais dos contratos com as construtoras? Assina o vereador Edson Flávio Coelho, senhor presidente. Após a leitura, em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, é bem claro o meu pedido. Eu quero saber que o município recebeu verbas para a tragédia e recursos estão sendo aplicados em áreas, em alguns setores que não foram atingidos, em detrimento daqueles que foram atingidos. Então, eu gostaria de ter a resposta. Mas só que, senhor presidente, eu gostaria de ter a resposta da mesma forma que eu fiz um pedido de informação ao governo do Estado, através do gabinete do deputado Rogério Cabral, ao presidente da CPI, sobre o pagamento das empresas pela EMOP, que realizaram limpezas nas escolas, e pagamento que não havia saído, não sei se até nesse momento chegou. Mas só que eu fiz esse pedido ao gabinete do presidente da CPI da Serra, e as respostas já começam a chegar. Primeiro, que o deputado Rogério Cabral me enviou, acabou de chegar agora aqui nas minhas mãos, é um documento dando conta de que os encaminhamentos do pedido de informação que eu fiz à Alerj, através do deputado Rogério Cabral, através do deputado Luiz Paulo, da CPI da Serra, já foram encaminhados ao presidente da EMOP e já foram encaminhados ao governo do Estado. Então, ou seja, e ainda o deputado Rogério e o próprio deputado Luiz Paulo se colocam à disposição desta casa para poder acelerar as informações. Se as informações vão ser favoráveis ou contra alguém, a nossa preocupação, a minha preocupação, não é de acusar e nem de... Não é de acusar nem de promover alguém, simplesmente é o papel do parlamentar. Na verdade, a população nos cobra, quer saber para onde estão indo os recursos. A fala no início da tragédia foram de muitos milhões e milhares de reais e dólares até, que chegaram a Nova Friburgo, e a população precisa saber onde está sendo aplicado, tintim por tintim. Se há erro, se há acerto, se há desvio, se não há. Aí é pós a informação chegar. Agora, enquanto a informação não chega, paira a dúvida na mente de todo e qualquer cidadão. E a gente não quer que isso aconteça. Pois não, vereador Nami Nassif. Vossa Excelência mencionou um ofício aí do deputado Rogério Cabral. Eu estive nesta casa aqui presenciando uma CPI da Alerj em relação à tragédia climática aqui em nossa região. Eu acho que está havendo um equívoco dessa CPI. Porque a CPI é muito fácil os deputados chegarem aqui, convocar o Demerval, nosso prefeito, para ir lá na Alerj, para prestar conta dos 10 milhões que ele recebeu. É até um direito deles de convocarem. Chamar o prefeito de Teresópolis, Jorge Mário, para prestar esclarecimento. Chamar o Paulo Mustang para prestar esclarecimento. Mas tinha que saber se esses deputados chamaram o governador do estado do Rio de Janeiro, que, na verdade, levou 70 milhões de reais. Isso que tinha que saber. Eu quero saber se ele levou os 70 milhões, ele prestou conta de 70 milhões de reais. Então, desculpa que os deputados aqui, é muito fácil vir fazer demagogia nessa casa aqui. Mas quem tem que se chamar na responsabilidade é o governador do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, é o governo do estado do Rio de Janeiro que está levando as verbas agora, de tanto 100 milhões, 50 ou 200 milhões, para as encostas, e os deputados não fizeram nada. Por que não fizeram? Vem fazer gracinha aqui nessa casa aqui. Eu queria saber se algum deputado que esteve aqui tivesse sensibilidade de passar uma emenda de R$1 milhão para o nosso município aqui. Acompanho a sua indignação, vereador. Entendeu? Isso eu queria saber. É muito fácil vir esse deputado fazer gracinha. O que eles fizeram para o nosso Friburgo aqui? Será que esse deputado tiver aqui, fizeram uma emenda de R$1 milhão cada um para o Nova Friburgo? Será que eles convocaram o governador do estado aqui para prestar conta dos 70 milhões de reais dele? É muito fácil bater em pequeno agora. Quero ver chamar o governador. Eu queria que a CPI voltasse aqui e vou cobrar isso deles. Porque é muito fácil e vir aqui fazer balela, mandar cartinha, vereador. Desculpa aqui, deputado Rogério Cabral, mandar uma correspondência aqui. Queria saber se o deputado Rogério Cabral da CPI convocou o governador. Teve coragem de convocar o governador. Aí é muito fácil falar. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente, o pedido é esse e eu aguardo as informações. Vereador, eu vou dizer para Vossa Excelência, não precisa nem esperar 30 dias, não. Aliás, nem um minuto. Eu já sei a resposta que é não. Não convocaram nada. Na verdade, é uma vergonha dizer que 70 milhões que foram repassados pelo governo federal ao governo do Estado
foi utilizado só na limpeza. Os deputados falaram nada de 70 milhões. Na limpeza. Isso é esquisito. Limpeza. Isso é uma vergonha. Agora eu quero ver sim. Os deputados, já falei, por isso que eu falei da outra sessão aqui, que eu não empresto mais o espaço da Câmara para eles. Empresto sim. Quero saber o que eles vão falar primeiro. Eu quero ver primeiro, aí eu empresto a nossa casa. Mas para vir para aqui, sentar aqui, ficar cheio de conversa fiada, aqui não. Aqui não. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam... Por favor. Nominal, vereador? Começar pelo vereador professor Pierre. Contra ou a favor? Senhor presidente, favorável com a declaração. Concordo plenamente. Por que o governador não foi chamado? Tem que se chamar, tem que se fiscalizar, tem que ser correto, vereador Nami. Assina embaixo, na mão dele. porque é questão de transparência de recursos. Eu quero também saber se o decreto federal 7257 foi cumprido pelo governo do Estado, que pelo jeito não foi. Então, essas informações são importantes que cheguem até nós também, mas que a CPI também possa fazer apuração, possa não, que deva fazer apuração junto ao governo do Estado. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, com declaração de voto. Vereador Nami, eu fico feliz em vê-lo pela indignação, e o senhor que trabalhou também no Rio de Janeiro, lá no IPERJ, eu trabalhei na Alerj, e tem deputados que se especializam em viabilizar votos através de fatos políticos. Então, infelizmente, a tragédia para alguns é um fato político. Então, eles vêm para aqui, existe uma frase que diz jogar para a plateia, mas é óbvio que o nosso povo não é plateia, nosso povo é um povo trabalhador, um povo que merece, em todos os sentidos, o respeito pela capacidade de produção e, principalmente, de sorregimento da nossa sociedade. Então, explica-se essa questão através do fato político que se cria e que se possa estar na imprensa e viabilizar votos, infelizmente, com isso. O voto em função do sofrimento do povo. É triste e Vossa Excelência tem razão. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente, com a pequena declaração de voto. Eu acho que a Assembleia tem que refiscalizar. Mas tem que começar a fiscalizar o governo do Estado do Rio de Janeiro, que são 70 milhões de reais. E aqui a CPI teve aqui, em momento algum, falando 70 milhões de reais. Não tem nenhum deputado. Mandar cartinha, vereador, para Vossa Excelência é muito fácil. Eu quero ver a ação do deputado. Entendeu? Eu quero ver a ação do deputado. Quero saber se algum deputado se manifestou com uma emenda lá na Friburgo aqui. Que cada deputado, nós sabemos, tem 2 milhões de reais por ano. Só isso, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, favorável com uma breve declaração de voto. Senhor presidente, eu estou tornando público um documento oficial que recebi do gabinete do deputado Rogério Cabral, dizendo do encaminhamento da minha solicitação feita à CPI. E peço à minha assessoria que façam a cópia e encaminhem a cada gabinete. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável com a pequena declaração de voto. Quem já militou na Assembleia Legislativa, Vossa Excelência foi feliz aí vereador Marcos, na colocação. São deputados que se especializam nesse tipo de ação, principalmente quando está próximo ao período eleitoral. Não vamos citar nomes, nós sabemos quais são, não passam de 5, mas eles são sempre os comandantes das comissões parlamentares de inquérito, que nunca chegaram a nada. Né? Dificilmente chega-se a conclusão de alguma coisa. Agora, quanto ao fato do não acionamento ao governo do Estado pela situação, vereador Nami, Vossa Excelência é um homem inteligente, político de muitos anos, e sabe que a maioria dos partidos políticos, a maioria, está fazendo parte do governo Sérgio Cabral. É o PMDB, que é o cabeça, PT faz parte do governo, PDT faz parte do governo. O partido agora tem um outro, PPS está chegando, parece que está se aproximando. Então, são vários partidos que compõem a base do governo, tem participação no governo. Então, a maioria da Assembleia Legislativa é base de sustentação do governo. Vão fustigar o governador? Eu acho que não vão. Então, vem fazer graça no interior. Essa que é a verdade. Aí vem para cá com a estrutura toda paga, com carro, com assessoria, fazem aqui o carnaval danado,
E vai dar em quê? Chama a imprensa. Vai dar em quê? Vai dar em nada. Porque o foco principal não foi atingido. Então, isso é praxe da Assembleia. Infelizmente, não é, vereador Marcos Medeiros? Isso quem trabalhou lá, quem militou lá, sabe. Conclua, por favor. Que eles vivem, tem um grupo lá que vive disso, vive de audiência pública, vive... De diária, né? Ainda ganha diária. O que deu a CPI da Ampla? A CPI da Ampla, aquele negócio de chip que colocaram nos postes, um escândalo danado, medidor através de chip, que deu em quê? Até hoje. Diminuiu, é verdade. Vereador Reinaldo Rodrigues. Com pequena declaração, senhor presidente. Favorável, concordando e parabenizando o vereador Nami Nassis pelo seu pronunciamento. Vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente. Vereador Luciano Faria. A favor. Vereador Manuel Martins. Desculpe. Favorável, senhor presidente. Portanto, o requerimento aprovado por unanimidade. Desculpe, vereador. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, favorável, declarando que o papel do Legislativo é fiscalizar. Que chame o governador, secretários, quem quer que seja, mas que faça o papel de fiscalizar. Foram 70 milhões de dinheiro do governo federal e é dinheiro também do município de Nova Friburgo e nós temos que estar atentos a isso. Então, se tem obras para serem realizadas, que se realize. O dinheiro não pode subir e descer pelo ralo, nós temos que acompanhar e fiscalizar. E enaltecer a iniciativa do vereador Edson Flávio de ter buscado as informações junto ao deputado Rogério Cabral e aos membros da CPI. Temos que fazer esse papel mesmo, vereador, cobrar e pedir que as respostas cheguem a esta casa. Portanto, senhores vereadores, requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Isaac Demani. Solicitar o vereador que faça a leitura. Senhor presidente, requerimento de informações. Só esclarecer que antes de eu formular esse requerimento de informações, eu encaminhei o ofício à secretaria, aguardei a resposta não tendo chegado, eu estou fazendo, no uso de minhas prerrogativas, esse requerimento de informação. Requeira, após observadas formalidades regimentais, que seja encaminhado o presente requerimento de informações ao Executivo Municipal de Nova Friburgo, Secretaria de Obras. 1. Quais os motivos pelos quais a empresa Brumar Construções não deu sequência às obras de reurbanização da Praça Lafayette Bravo, em Conselheiro Paulino e outras, referente ao processo licitatório número 6.685/2010, tendo a mesma recebido a ordem de início de obras em 3/11/2010. 2. O porquê de os distritos de Conselheiro Paulino e Rio Grandina, São Geraldo e a comunidade Salinas não terem sido contemplados com nenhuma das obras anunciadas e divulgadas pelo governo do Estado. 3. Houve, por parte dessa secretaria, envio de relatório com pedido para realizações de obras nos locais acima citados? Se houve, encaminhar cópia juntamente com a resposta do presente requerimento. Assina vereador Isaac Demani. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, eu encaminhei um ofício a respeito para a secretaria, cobrando informações a respeito da paralisação da obra de reurbanização do Centro Conselheiro Paulino. O ofício não foi respondido. Estou encaminhando esse requerimento de informações agora, porque a comunidade Conselheiro Paulino vem cobrando e cobrando com muita razão, vereador Jorge Carvalho, a paralisação da obra de reurbanização da Praça de Conselheiro Paulino. A verba já está lá destinada, o convênio foi assinado, o processo licitatório transcorreu dentro da legalidade e a empresa Brumar Construtora venceu o processo licitatório. Iniciou a obra de reurbanização, retirou ali o calçamento de parte da Praça de Conselheiro Paulino. Depois eu entendo que aconteceu a situação da tragédia, tudo tumultuou, mas já se passaram aí quase 4 meses da tragédia e a empresa ainda não deu início, não reiniciou aquele processo de... Sim, vereador Jorge Carvalho. Senhor vereador, aquele convênio ele tem 95% dos recursos destinados pelo Estado do Rio de Janeiro e 5% pela municipalidade. Eu acho que nós precisamos verificar esse tipo de convênio, todas as vezes que são assinados, porque quando chega ao final do ano, que o Estado faz o contingenciamento das suas despesas, a primeira coisa que eles cortam são os convênios. Então, isso aí, eles dão para fazer uma certa política, né? Estão feitos convênios. Se o senhor passar na Ponte do Prado ali, vai verificar
que existe uma outra placa relativa à drenagem do bairro, Isso, troca no de mesmo rede sentido, de águas pluviais. 95% de recursos do governo do Estado e 5% de recursos do município. São os convênios PADEM. Então, o governo do Estado precisa se acertar, né, nessa situação para não deixar o município mal, porque o município tem que entrar com a contrapartida dele, é de apenas 5% na situação. Certo, vereador. É até importante a informação de Vossa Excelência, mas que isso seja tornado claro, transparente à população de Conselheiro Paulino, se for esse o motivo. O que revolta a comunidade de Conselheiro Paulino, e revolta, já vou dar uma parte ao vereador Marcos Medeiros, com muita razão, é que Conselheiro Paulino, nessa situação da tragédia em si, aí não falando especificamente da paralisação das obras de reurbanização de Conselheiro Paulino, é que nas obras listadas pelo Estado, não há para o Distrito de Conselheiro Paulino, nem para o Distrito de Rio Grandina. A comunidade de São Geraldo também ficou esquecida nessa situação. A comunidade de Salinas, que está lá com a estrada de Barracão, de Floresta Mendes a Salinas, está obstruída. E a única ponte de acesso pela outra via está quase caindo, e os produtores rurais estão quase sem poder escoar sua produção. Uma ponte, tantas pontes foram elencadas no 3º distrito e todas elas devem ser necessárias ser feitas. Mas como for deixar toda uma comunidade quase isolada, porque se aquela ponte ruir da maneira que está, a comunidade de Salinas vai ficar sem escoar a sua produção rural. Eu quero saber, eu tenho certeza que o secretário Elinco tem conhecimento de todas as necessidades do Distrito Conselheiro Paulino, Rio Grandina, comunidade de Salinas, São Geraldo, mas eu preciso saber se essas necessidades foram passadas para o Estado, que o Estado, eu acredito, que não tenha tirado do nada essas obras que foram elencadas. Devem ter chegado no relatório do governo do Estado. E eu quero saber os motivos por que essas comunidades tão importantes para a nossa cidade ficaram esquecidas. Vereador Marco Medeiros. Lembrar no sentido de que, quando uma empresa, infelizmente, por um lado, a felicidade de ter participado da licitação, ter ganhado a licitação, ter viabilizado o convênio. Mas quando ela não executa a obra, fica claro que esta é a certeza da impunidade. Temos que ver e verificar se foi recebido o preço, o valor da obra de uma vez só, ou se foi para e passo, ou seja, de acordo com o que for fazendo as obras. Mas mesmo se assim o for, ou seja, ela prestou serviço pelo valor que ela recebeu e ela não cumprir até o final aquilo que foi tratado, com certeza são pessoas que não são empresários, são pessoas aventureiras que se aproximam do erário público para poder levar algum tipo de vantagem em detrimento do dinheiro do povo. Parabéns por vosso requerimento. Obrigado, vereador Marcos Medeiros. Vereador professor Pierre. O requerimento de Vossa Excelência é muito oportuno. A gente tem que fechar o cerco com relação ao conselheiro. É inadmissível ficar um distrito tão importante, tanto tempo abandonado. Agora, o que o vereador Jorge Carvalho falou, infelizmente, é uma realidade. Quando chega no final de mandato, para um outro governo, se ficou o projeto ou execução para o final, contingencia-se o recurso não sai. Isso é um absurdo. Então, o requerimento vai trazer clareza até nós. E nós precisamos bater forte, porque eu quero saber qual a razão de conselheiro não ter o devido valor em obras públicas há tanto tempo. E até mesmo o governo do Estado, que tem estrada por ali, que corta por ali, não dá atenção também ao lugar. Com certeza. Então, vereador Nami Nassif, agora para concluir rapidamente. Vereador Isaac, Vossa Excelência está de parabéns com esse requerimento, mas eu tenho visto nesta casa aqui, reiteradamente, as pessoas questionarem por que também os certos distritos aqui do município não foram contemplados com as obras da catástrofe. Eu também me indago em relação a isso. Vossa Excelência observaram na semana passada, saiu no jornal, que o governo do Estado do Rio de Janeiro, o governo municipal, apresentou um projeto que fosse feitas algumas casas populares na Fazenda Laje. O governo do Estado, apesar da área estar desapropriada e paga, resolveu fazer em outro lugar. Estudo de sondagem? Pode até ser. Agora, estudo de sondagem, um lugar não é possível que aquela área toda seja toda brejo na Fazenda Laje. Quem conhece pode dizer que estou dizendo, sabe o que eu estou falando aqui.
Então, quer dizer, hoje, hoje Friburgo, hoje, as obras da catástrofe estão sendo direcionadas pelo governo do Estado. O município não tem condições nenhuma de opinar o que é prioridade ou não é. Então, nós aqui vamos pagar uma conta que não é nossa. A população hoje não tem o direito de reivindicar a obra que eles querem. Quem está fazendo a prioridade hoje é o governo do Estado. Isso nós temos que fazer essa mudança. É por isso, talvez, que esse erro hoje, quer dizer, está se jogando em cima do governo municipal, e não é o governo municipal, não. É o governo do Estado que é responsável por isso. Por favor. Está concluído, senhor presidente. Eu peço apoio aos demais vereadores. Voto nominal requerido pelo vereador Edson Flávio, vereador Jorge Carvalho. Favorável. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Vereador Luciano Faria. A favor. Vereador Manuel Martins. Desculpe, vereador. Favorável, senhor presidente. Vereador Isaac Demani. Deixou para trás o presidente. Aqui, senhor presidente, na defesa dos interesses do 6º Distrito Conselheiro Paulino, Rio Grandina, a comunidade toda de São Geraldo e Salinas, eu voto favorável, senhor presidente. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador professor Pierre. Favorável. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Edson Flávio. Favorável com uma breve declaração de voto, senhor presidente. Essa obra ali de Conselheiro Paulino, ela começou, e a empresa Brumar, que é de Além Paraíba, foi em Conselheiro Paulino antes do Natal, antes da tragédia, arrancou os paralelos da pracinha de Conselheiro, levantou a maior poeira, trouxe maior constrangimento para os taxistas do local, os comerciantes vivendo debaixo de uma enorme poeira, pessoas da comunidade caindo do meio daqueles paralelos todos soltos lá, e a empresa simplesmente sumiu. Então, o pedido de informação do vereador é muito importante, que a empresa desapareceu. O município entrou com 5%, a obra custou 1.700.000 e qualquer mil reais, quase 2 milhões de reais. A empresa foi lá, fez a maior bagunça no Centro Conselheiro Paulino e foi embora. E aí? O município tem a sua cota de culpa, porque 5% de 2 milhões é do governo municipal e o restante do governo do Estado. Então, eu espero que cada um responda em seu tempo ao pedido de informação, uma parte do governo do Estado e outra parte do governo municipal, que tem a obrigação de fiscalizar. Cadê a Secretaria de Obras? Cadê a fiscalização do município em cima da obra concedida para fazer dentro do território municipal? Cadê a autoridade do município? Então, senhor presidente, eu parabenizo Vossa Excelência, mas a autoridade do município sumiu nesse caso. Senhores vereadores, requerimento aprovado por unanimidade. Ainda uma solicitação do vereador Edson Flávio, que foi aprovada no requerimento de leitura. Solicito ao vereador que faça, por favor. Nova Friburgo, 4 de maio de 2011. Ilustríssimo senhor Edson Flávio, muito digníssimo vereador da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Friburgo. Prezado senhor, vimos pela presente demonstrar nossos eternos agradecimentos pelo inestimável interesse e apoio ao nosso trabalho de proteção aos animais esquecidos e abandonados nas ruas de Nova Friburgo. Sua visita ao nosso abrigo e divulgação de nossa luta feita através de seu Facebook nos trouxeram, além de demonstração de sua amizade, a certeza de que a Combina terá, daqui para frente, um brilhante defensor de seus ideais na tribuna dessa egrégia Câmara. Conforme o prometido, estamos enviando um CD com as fotos de todas as famílias Combina. Alguns, entretanto, já não estão mais junto a nós. Aproveitamos a oportunidade para cumprimentá-lo, colocando à sua inteira disposição para qualquer esclarecimento ou colaboração que, porventura, se tornar necessário. Atenciosamente, assina Maria Cecília Tavares Bevilacqua de Mata, primeira secretária. É mesmo. Senhor presidente, eu tive na Combina, tive lá no abrigo de animais, e ainda precisando do apoio, né, da Secretaria de Meio Ambiente. Tem hoje um representante aqui, que é o novo coordenador, né, do COBIA, que eu quero parabenizar, porque retirou, junto com a Secretaria, quero parabenizar o governo, né, porque é um órgão ligado ao governo, retirou um mantimento que estava depositado lá no sanatório naval, fez distribuir esse material que estava estragando, inclusive, e alvo de reclamação de muitos ambientalistas e de pessoas ligadas à proteção animal. Inclusive, foi matéria de meia página no Jornal Globo e com relação à questão animal. E, sensibilizado com essa situação, fui lá conhecer. E, chegando lá, senhor presidente, ainda pude deparar com um local, ainda tem soterrado 62 animais. E eu quero até fazer um apelo
à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo que possa viabilizar uma situação ou tornar aquele espaço onde esses animais foram soterrados numa sepultura que seja, uma grande sepultura ali, ou buscar meios junto à vigilância sanitária, com pessoas especializadas, para ir lá retirar os corpos daqueles 62 animais, é claro, pelo tempo da tragédia, já estão em avançado estado de putrefação, e com certeza podendo até irradiar doenças, né? Doenças. Então o local tem que ser blindado, virado uma grande sepultura, ou senão uma equipe especializada da prefeitura ir lá tirar aqueles cães que foram soterrados ali, que traz dor ao coração da presidente da Combina, quando pisa naquele local e olha para aquele barranco e vê ali aqueles animais. Então, a nossa visão de proteção animal, e eu creio que essa casa também tem tido essa visão, e nós avançamos muito nesse sentido, senhor presidente. E agradeço a Combina pela carta enviada ao nosso gabinete pelo nosso trabalho. Pois não, vereador. Eu gostaria de comunicar, senhor presidente, que tanto eu, o vereador Cláudio Damião, o vereador Edson Flávio, nós estamos montando uma frente parlamentar de apoio ao esporte e às atividades esportivas em Nova Friburgo. Então, comunicar que a gente está abrindo, convidando os vereadores, as pessoas que quiserem participar, os parlamentares dessa frente parlamentar, que com uma série de ações vai agora propor medidas para a melhoria do esporte, em companhia com o Conselho Municipal.